Arqueólogos têm explorado nosso planeta por séculos, tentando encontrar evidências de civilizações pré-históricas em todo o mundo. E enquanto alguns acreditam que não há mais civilizações dessas para descobrir, uma recente descoberta nas profundezas da selva amazônica prova que algumas civilizações antigas ainda não foram descobertas. No vídeo de hoje, nós estaremos revelando como os cientistas acabaram de encontrar uma civilização intocada no topo de uma montanha da floresta amazônica. A floresta amazônica abriga algumas das áreas mais inexploradas do planeta, cobrindo uma vasta área de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical natural protegida. Há muito mais mistérios e locais que a floresta guarda. Uma das descobertas mais recentes é a antiga cidade de Machu Picchu, que existiu durante o reinado do Império Inca. Segundo os antropólogos, acredita-se que a cidade de Machu Picchu foi construída durante o início dos anos 1500. Escondida nas profundezas da selva amazônica, Machu Picchu foi deixada intocada e desconhecida por mais de 400 anos, antes do descobrimento oficial ser feito em 1911, pelo professor de História de Yale, Hiram Bingham. Acredita-se que a construção desta grande cidade foi realizada pelo grande governante Inca Pachacuti Inca Yupanqui, que governou entre os anos 1438 e 1471. Acreditava-se que a cidade tinha sido construída como uma magnífica propriedade real, reservada apenas para o próprio governante e membros da nobreza dentro de sua alta corte. Embora a cidade fosse considerada uma propriedade real, ela não teria passado pela linha tradicional de sucessão, pois era um magnífico, mas privado, palácio da cidade do próprio governante. Devido à natureza pessoal e privada da cidade antiga, há muitos poucos fatos registrados sobre sua construção e atividades do dia a dia. Os cientistas tiveram que confiar muito na datação por radiocarbono e na escavação no local para determinar como esta cidade antiga foi construída e como eles construíram estruturas de pedra tão magníficas quanto elas foram cortadas do resto do mundo. Acredita-se que a cidade deve ter sido ocupada por menos de um século antes de ser abandonada como resultado da invasão espanhola do Império Inca. A cidade inteira de Machu Picchu está dividida em duas áreas principais. A área superior da cidade, que carrega o setor urbano e abriga o palácio, templos e alojamentos, e depois a área inferior da cidade, que carrega o setor agrícola. A arquitetura de toda a cidade é construída para se adaptar à forma da montanha sobre a qual ela está construída. Bem, mais de 200 prédios nesta antiga cidade com vários compostos, todos dispostos em sistemas de terraço paralelo, em linha com a forma da montanha, existiram. O antigo povo Inca era capaz de construir escadas de pedra colocadas dentro das paredes de cada edifício para dar acesso a diferentes níveis em toda a cidade, de tal forma que se podia navegar por uma grande parte da cidade sem ter que pisar fora. Para a parte leste da cidade estavam áreas residenciais e os alojamentos, e depois, para as áreas ocidentais, estavam os templos e estruturas de pedra construídas para fins de sacrifício e cerimônias. A área ocidental também abrigou o Torreón, que os arqueólogos acreditam que deve ter sido uma enorme torre que foi usada pelos antigos incas como um observatório para estudar as estrelas e as áreas florestais circundantes. Como a propriedade real do governante do Império Inca, a cidade de Machu Picchu abrigou apenas cerca de 750 pessoas, a maioria das quais servia o pessoal, também chamados Yanaconas, que servia o governante e os nobres que residiam na cidade. A enorme força de trabalho não era formada apenas por trabalhadores e fazendeiros, mas também por especialistas religiosos e sábios do Império Inca, que cuidavam do bem-estar do governante e de sua prestigiosa corte. A cidade inteira estava repleta de monumentos e estruturas históricas centenárias, uma das quais era a antiga pedra Itihuatana. Esta foi uma das muitas pedras rituais encontradas no antigo Império Inca e foi estrategicamente disposta para apontar diretamente para o sol no solstício de inverno. O Inca acreditava que a pedra tinha o poder de manter o sol no lugar durante o solstício, já que quase estaria diretamente acima da pedra, de tal forma que ela não lançava sombra em nenhum lado. Outras estruturas proeminentes encontradas no local incluíam o Inti Mackay, que era uma caverna especial usada para celebrar a festa real do sol. Durante a celebração, os meninos locais que chegavam à idade adulta eram iniciados na masculinidade e, cerimoniosamente, trespassados no ouvido e seriam obrigados a ficar dentro da caverna e assistir ao nascer do sol. A caverna foi construída de tal forma que as janelas do prédio eram únicas, pois só permitiam que a luz do sol passasse para a caverna durante o solstício de verão em dezembro. Os Incas foram mestres construtores de pedra, o que é evidente em outras cidades antigas encontradas ao redor da floresta amazônica. Retratando o antigo Império Inca, Machu Picchu era uma dessas cidades em que os edifícios eram construídos com blocos de pedra que eram cortados para se encaixarem perfeitamente e sem o uso de argamassa. Isso era devido ao fato de que toda a cidade era construída sobre linhas de falha que correm por baixo da montanha. A seção da montanha que abrigava Machu Picchu
era propensa a atividades sísmicas devido a essas linhas de falha e, como tal, tornou a construção de estruturas estáveis um desafio, já que até mesmo o terremoto mais pequeno sacudiria as pedras para fora do lugar. O antigo povo Inca encontrou uma solução para este problema, pois eles cortaram cada pedra na perfeição e as moldaram de tal forma que caberiam perfeitamente com espaços de menos de 0,02 centímetros entre cada colocação de pedra. Isto resultou nas estruturas mais estáveis que sobreviveram a vários terremotos que assolaram a região por séculos. Um estudo detalhado dos restos esqueléticos encontrados dentro e ao redor da cidade indica que a maioria das pessoas que viviam em Machu Picchu eram imigrantes de diferentes partes do continente. A maioria dos restos esqueléticos não tinham os marcadores químicos que teriam estado presentes se eles tivessem vivido no topo da montanha durante toda a sua vida. Ao invés disso, estes restos ostentam os marcadores de certas bactérias e parasitas da água que não eram nativos desta área da selva amazônica. Vendo como as principais fontes de alimento em Machu Picchu eram milho, batatas e legumes, descobriu-se que a maioria dos restos esqueléticos consumiram mais peixes do que milho, o que indicava que eles poderiam ter migrado das áreas costeiras para trabalhar em Machu Picchu. A maioria desses restos foram encontrados com níveis mais baixos de fratura óssea e artrite, que foi significativamente menor do que a maioria dos indivíduos encontrados no Império Inca. Isto porque os Incas eram mais propensos a artrite e fraturas ósseas como resultado do trabalho físico pesado na agricultura, bem como aqueles que serviam aos militares incas. Sendo uma cidade no topo da montanha, a maioria das práticas agrícolas e a agricultura em Machu Picchu eram feitas em centenas de terraços feitos pelo homem que revestiam a lateral da montanha. Estes terraços foram um feito de engenharia impressionante, pois eram construídos com tão boa drenagem e fertilidade de solo otimizada, enquanto protegiam a própria montanha dos efeitos dos deslizamentos de terra e erosões. Com o declive íngreme dos terraços, a irrigação teria sido um grande desafio, mas isso não foi um problema, pois especialistas estimam que Machu Picchu recebeu mais de 71 polegadas de chuva por ano. Isto foi mais do que o suficiente para suportar o vasto número de culturas cultivadas e tornou inexistentes quaisquer planos de irrigação. As principais culturas cultivadas nestes terraços eram batatas e milho, que não eram suficientes para alimentar quase 1.000 pessoas presentes na cidade. Isto explica por que escavações recentes encontraram evidências de que a maior parte do que era comido em Machu Picchu era importado de várias cidades e vales vizinhos. Animais que não são nativos da altitude relativamente baixa de Machu Picchu, como lhamas e alpacas, foram importados também de outras partes do Império Inca. Esses animais não vivem naturalmente em altitudes tão baixas e teriam sido arrastados para a cidade. Mas os animais não foram trazidos apenas para alimentação, pois restos encontrados perto de locais de enterro e áreas cerimoniais indicavam que estes animais eram usados para rituais funerários e outras práticas religiosas. A vida na pequena cidade de Machu Picchu teria funcionado muito como qualquer outra parte do Império Inca, que operava sem dinheiro, pois as trocas eram feitas usando a troca de bens e serviços. Os impostos governamentais eram pagos na forma de obrigações trabalhistas de cada pessoa para com o Império Inca, o que explica a estrutura óssea dos restos descobertos em toda a região Inca. Os governantes incas, por outro lado, recompensaram seus súditos concedendo acesso a alimentos, terras e bens, assim como festas comemorativas e eventos cerimoniais ocasionais. Presume-se que os locais de Machu Picchu viveram pacificamente por mais de 80 anos. Isto foi até os conquistadores espanhóis invadirem o Peru em 1532. Grande parte do Império Inca foi desestabilizado à medida que cidades ainda maiores caíam para as forças espanholas em avanço. Machu Picchu não era uma cidade fortificada ou fortaleza militar e acreditava-se que os ocupantes da cidade da montanha abandonaram suas casas para fugir da perseguição dos conquistadores espanhóis. Ao antigo Império Inca, faltavam as ferramentas e táticas militares necessárias para repelir as forças espanholas, pois elas só tinham armas feitas de pedra, madeira, cobre e bronze, nenhuma das quais tinha chance contra a armadura de aço dos espanhóis. Então, após a queda do Império Inca, muitas das principais cidades foram destruídas, incluindo Machu Picchu. Os conquistadores espanhóis não tinham remorsos pelas excelentes estruturas de engenharia montadas pelo povo Inca. Arqueólogos acreditam que o sofisticado sistema agrícola construído pelo povo Inca em Machu Picchu foi efetivamente destruído pelos espanhóis em um esforço para subjugar o povo Inca. A subjugação do Império Inca foi seguida pela propagação de doenças que devastaram as poucas populações remanescentes dos Incas. A varíola devastou o campo peruano por mais de uma década e foi rapidamente seguida por surtos de gripe e tifo. No século seguinte, a gripe e o sarampo devastariam continuamente o que restava do grande Império Inca até quase não restar mais nada.
Ao longo dos séculos, a selva tomou conta desta antiga cidade, ao ponto de apenas um punhado de pessoas no entorno imediato saberem de sua existência, pois não havia crônicas escritas da grande cidade no morro. Não foi até 1911 que um explorador americano e professor da Universidade de Yale fez a descoberta oficial do local e, desde então, se tornou uma grande atração turística e um importante sítio arqueológico. Hoje, Machu Picchu é tanto um patrimônio mundial da Unesco quanto uma atração cultural nacional. As ruínas da cidade no morro atraem mais de 1 milhão de turistas a cada ano e continua sendo o local turístico mais visitado no Peru. Você acha que Machu Picchu é a última cidade perdida da Amazônia? Ou você acha que pode haver mais descobertas por lá? Deixa a gente saber aí nos comentários e a gente se fala no próximo vídeo.